gente! Bem-vindos a mais um vídeo de dicas de como aprender K-pop. A gente vai estar conversando sobre movimentos e detalhes. Eu queria começar falando sobre movimentos completos e incompletos. O que seria isso? Acho que para vocês entenderem seria mais fácil demonstrar. Como vocês podem ver no meu dance cover de As If It's Your Last, tem alguns movimentos incompletos. Vê se vocês conseguem ver a diferença desse passo para esse passo. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vocês estão vendo que nesse primeiro passo do meu cover eu faço assim e as minhas mãos não caem? Elas ficam assim e daí eu já parto pra cá. E no meu tutorial eu faço assim e deixo as mãos caírem e depois eu vou pra cá. Isso é a diferença de movimentos completos e incompletos. Então, movimentos completos é os que tu completa antes de partir pro próximo passo. A gente usa explicar, mas deu pra entender, né? Então é importante ter essa noção. Cada movimento, vocês têm que completar eles. Se o movimento é isso aqui, não pode parar no meio do caminho. Vejam aqui esse outro exemplo. Nessa fancam de Holiday do Girls' Generation, preste atenção nesse passo que elas colocam os braços pra cima. Vocês notam alguma diferença entre algumas meninas e outras? Vamos olhar mais de perto. A maioria das meninas colocam o braço inteiro pra cima antes de partir pro próximo passo. A Tiffany, por outro lado, ela não chega a colocar o braço lá em cima. O braço dela para no meio do caminho, então ele não chega a esticar todo. Isso é um ótimo exemplo de um movimento completo. Por exemplo, a Yuna, que coloca o braço inteiro pra cima antes de ir pro próximo passo. E um movimento incompleto, que é o que a Tiffany tá fazendo nesse passo, que ela não coloca o braço inteiro pra cima antes de partir para o próximo passo. Também vou dar outro exemplo de movimentos completos versus incompletos. Olhem essa parte do cover de Pick Me, meu e da minha amiga Maki. Vocês perceberam alguma diferença entre nós duas? Vamos ver de novo. Se vocês prestarem atenção, dá pra ver que a Maki gira o braço inteiro antes de partir para o próximo passo. Já eu não faço isso. Eu começo a girar e eu paro mais ou menos aqui no meio e já vou pra cima. Vocês conseguem ver, né, que a Maki faz toda a volta, depois parte pro próximo passo. Eu faço meia volta e passo pro próximo passo. Isso, o que eu fiz foi um movimento incompleto e o que a Maki fez foi um movimento completo. O meu movimento ficou incompleto porque eu não ensaiei aquela dança o suficiente e eu queria logo passar pro próximo passo. Então, eu inconscientemente parei no meio do caminho pra já ir pro próximo passo. Aí ficou um movimento incompleto e ficou feio. Já a Maki fez tudo bonitinho. Os movimentos incompletos, eles acontecem quando a gente, mesmo que no subconsciente, a gente quer logo passar pro próximo passo. Então a gente não termina um passo antes de passar pro próximo, porque a gente já quer ir pro próximo. Isso faz com que a gente deixe os movimentos incompletos, porque a gente já tá indo pro próximo movimento. Então tem que cuidar, porque é bem importante pra deixar a dança bonita e pra deixar a dança limpa. Movimentos sujos versus limpos, pra mim, é muito parecido com o completo versus incompleto. Se tu faz todos os movimentos completos, a dança vai ficar limpa porque tu tá fazendo tudo tintim por tintim. Agora, se tu não faz os movimentos completos, a dança vai ficar suja porque daí tu já vai estar passando pro outro passo antes de terminar o primeiro, entendeu? Então, pra mim, movimentos completos versus incompletos estão ligados com os movimentos sujos versus limpos. Movimentos sujos versus limpos também tem a questão de quando tu olha pra fancam e tu não sabe o que a pessoa tá fazendo. Por exemplo, eu tenho muito esse problema com as danças do EXO. Não me levem a mal, eu amo o EXO, é meu segundo grupo preferido, mas eu tenho muita dificuldade de aprender as danças deles porque muitas vezes eles fazem os movimentos meio sujos. Não dá pra decifrar direito o que tá acontecendo. Eu não sei muito bem explicar o que é um movimento sujo, mas tá ligado com movimentos incompletos. E é quando tu olha e tu não tem certeza do que a pessoa tá fazendo, porque
não tá muito preciso. Isso são movimentos sujos. E movimentos limpos, obviamente, então, são movimentos que a pessoa completa, são movimentos completos, que dá pra entender o que ela tá fazendo, porque são movimentos precisos e exatos. Então essas coisas são bem importantes pra deixar a dança bonita, fazer os movimentos completos na hora certa, não se antecipar pro próximo passo e fazer de maneira precisa e exata pra ficar limpo. Esse troço de movimento completo versus incompleto, sujo versus limpo, é questão de prática. É questão de tu fazer, errar até tu acertar. Tu pode errar 1000 vezes, mas uma hora tu vai acertar, então é questão de ensaiar e errar até acertar. Também é questão de estar familiarizado com a dança. Por exemplo, nesse caso de Pick Me, eu não ensaiei o suficiente, por isso eu queria me apressar pro próximo passo. Então tem que ensaiar, tem que se familiarizar com a dança pra tu conseguir fazer tudo limpo e completo. E é isso aí. E também nesse caso não tem por que se apressar e passar pro próximo passo antes do tempo. Se a dança pede o passo 1, 2 e 3, tem tempo de fazer os 3 passos. Não precisa se apressar para ir pro próximo passo, porque tem tempo de fazer tudo. Então é questão de prática, de tu ensaiar vezes o suficiente para tu não errar e para tu fazer tudo bonito, completo, limpo. E é isso aí. Então tem que cuidar, gente, para fazer os movimentos completos. Espero que vocês tenham entendido, porque eu não sei explicar, então eu exemplifiquei. Preguiça de filmar a minha cara, porque eu acabei de acordar. Mas então, só pra terminar esse vídeo, pra concluir, então esses foram os movimentos completos versus incompletos. E como já tá ficando grande, eu vou fazer o resto na próxima parte. Eu vou falar sobre detalhes, por exemplo, detalhes sobre ângulos, partes do corpo que parecem insignificantes, mas não são. Enfim, sobre detalhes de movimentos e passos. Isso vai ser na próxima parte, então obrigada por assistir. Se vocês gostaram, não se esqueçam de dar um like, se inscrever, comentar, compartilhar. E qualquer dúvida, é só postar aí embaixo que eu respondo. E tchau!